Meus amados amigos, especialmente apóstolo Clayton e todos da Torre Forte, nós queremos partilhar algo de Deus para a vida de todos vocês. Antes, porém, oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, abençoa-nos pelas misericórdias de Cristo. Tem misericórdia, Senhor, daquele que fala e tem misericórdia daquele que ouve, para que todos possamos escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Mas, acima de tudo, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. O grande pregador Tozer dizia em sua famosa oração de um pequeno profeta, ele falava que a minha voz seja tua voz, a aquecer o coração dos homens, para que os homens, escutando, possam vir até o Senhor. É o que eu hoje oro ao Senhor, que a minha voz possa ser a voz de Deus aquecendo o teu coração, conduzindo à presença do Senhor Jesus Cristo, abrindo a porta da revelação, como no caminho de Emaús, pela exposição da palavra, como fez Cristo aos discípulos, revelando-se o Senhor àqueles que estavam no caminho. Eu oro ao Senhor que assim possa ser, para que de fato toda autoridade esteja dessa palavra em cima da própria mensagem. O grande pregador norte-americano John Piper diz: nós, pregadores, não temos de fato nenhuma autoridade em nós mesmos, mas a autoridade está nas Escrituras, na palavra de Deus. A Bíblia tem autoridade. E então, vamos à palavra de Deus. E eu te convidaria a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28 e no versículo de número 18, que está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Também encontramos um texto complementar a este, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Autoridade e poder. Toda autoridade e poder
Dois elementos essenciais para que levemos a palavra do Senhor até os confins da terra: autoridade e poder. Não apenas autoridade, mas toda autoridade e poder. Assim pregaremos, assim seremos suas testemunhas até os confins da terra. Neste mover do Senhor, neste avivamento do Senhor, duas coisas se manifestam, e por causa da manifestação dessas duas coisas, algo ocorre, tanto na igreja quanto no mundo. A autoridade requer obediência, e toda a autoridade requer toda a obediência. E o poder implica em capacitar, em fornecer o que necessitamos para que possamos de fato sermos testemunhas do Senhor até aos confins da terra. Não apenas o próximo, mas o distante. Me chama a atenção isto, porque poder leva à realização, mas autoridade leva à obediência. E se há obediência, o que acontece é na igreja santificação. E se há poder na mesma igreja, o que acontece no mundo é conversão. Toda autoridade implica em total obediência. E total obediência é fazer a vontade dele. E a vontade dele é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a vontade dele é que haja em nós a santificação, para que possamos ser santos como nosso Pai é santo. E vivermos plenamente esta comissão, esse comissionamento. Hoje se fala muito no apostólico e ser uma igreja apostólica. O que é apóstolo em si? Apostelo, enviado para fora. É uma igreja enviada para fora. É uma igreja missionária. A igreja que de fato é apostólica é uma igreja missionária. E a igreja em si, eu direi uma frase de outro grande pregador dos Estados Unidos, o famoso John MacArthur. Ele diz: a igreja é o instrumento de Deus para a evangelização do mundo. Esse é um instrumento de Deus. Eu, você, cada um de nós, para evangelizarmos simplesmente todo o mundo. É o que nós necessitamos. A única razão da igreja permanecer neste mundo, de nós como igreja permanecermos neste mundo, é para cumprir o propósito evangelístico neste mundo. Nós estamos aqui com um grande propósito de ganhar todas as almas possíveis para o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: eu me fiz tudo para com todos, para que, a fim de alguma forma, poder ganhar o máximo possível de pessoas para Cristo. É isto que eu, é isto que você, é isto que cada um de nós temos que fazer. Me chama a atenção o salto de Samaria até os confins da terra. Porque inicia-se Jesus dizendo em Jerusalém, segue Jesus falando na Judéia e em Samaria. Em Jerusalém há um lugar de onde partir, de onde
tudo se iniciar em Jerusalém, na sua Jerusalém, no seu lugar, onde está imediatamente diante de nós, onde estamos, ali iniciamos. Mas aí avançamos ao nosso redor, na Judéia, e chegamos finalmente a Samaria, ou Samária. E o que é Samaria? O que é este lugar? É o lugar indesejado, é o lugar onde eu não quero ir. Porque os samaritanos e os judeus não se davam. E é por isso que o salto é tão grande. De Samaria, não para apenas as redondezas, mas de Samaria até aos confins da terra. Porque quem, como um judeu, prega em Samaria, pregará em qualquer lugar até aos confins da terra. Quando eu venço a minha maior oposição a pregar, o meu preconceito a pregar, quando eu prego como um Jonas em Nínive, a cidade que eu não desejo que seja salva, a minha pregação terá tamanho poder, porque eu prego aos meus adversários, eu prego aos meus inimigos, eu manifesto a graça de Deus, aquele que eu gostaria que Deus não estendesse a graça. Quando eu faço isso, eu sou capaz de ir pregar até aos confins da terra, à borda do inferno. Antes que se entre no inferno, nós temos a misericórdia, a compaixão e arrebatamos, como diz a palavra, estas vidas do inferno. Tomamos da mão do diabo o que o diabo tinha garantido de entrar na condenação eterna e os levamos para Cristo, para que em Cristo, pela graça de Deus, tenha salvação eterna. É isso que nós temos que fazer. O corpo de Cristo, na cruz do Calvário, foi ferido. A Bíblia diz que pelas suas chagas nós fomos sarados. Pelas suas chagas nós fomos sarados. É o que a Bíblia nos fala. O corpo de Cristo era praticamente, imagino eu, uma chaga só. Porque ele sofreu, ele foi, antes mesmo da cruz, fustigado, maltratado, esbofeteado. A própria coroa de espinhos foi colocada antes da cruz, com o azorrague, com as suas pontas, em ossos e em ferro, pontiagudos para entrar na carne como anzóis e rasgar a carne. Ele passou pelo flagelo. Tudo isso foram as chagas antes da cruz, mas na cruz ele ainda foi mais ferido porque ele foi crucificado. Suas mãos, os seus pés e por fim ele foi atravessado por aquela lança que o atravessou no seu costado, entre as suas costelas, no seu lado, e imagino eu chegando até o seu coração. Essas foram as chagas da cruz. E é interessante que após a sua ressurreição, o que está em evidência não são as chagas que houve antes da cruz, mas as chagas que estiveram na cruz. Tanto que disse Tomé, duvidando da experiência que os outros tiveram, Tomé disse: se eu não vir, de modo nenhum crerei. E eu tenho que ver o que? Suas mãos perfuradas, seu lado atravessado. E Cristo mesmo se apresentando mostrou-lhe: veja aqui minhas mãos, toque aqui no meu lado,
Sabe, Paulo disse, eu trago em mim as marcas do corpo de Cristo. Sabe, as marcas do corpo de Cristo são capazes de vencer a incredulidade, talvez a pior das incredulidades, que eu chamaria uma incredulidade apostólica, como a de Tomé. E Tomé lança-se diante do Senhor e diz, Deus meu, Senhor meu. As marcas da cruz, as chagas da cruz, o corpo marcado, a vitória sobre a morte, a ressurreição, mas o corpo marcado, suas mãos, seus pés, seu lado. É interessante, 5 marcas, 5 chagas, e igualmente 5 ministérios. E eu diria que os ministérios devem ser marcantes no corpo de Cristo, como marcantes foram as chagas no corpo de Cristo. Devem ser evidentes, devem ser a prova da vitória, a prova da ressurreição, quando Ele distribui dons aos homens. Dons a cada um de nós, para o quê? Para edificarmos a igreja, a fim de que a igreja cumpra o seu ministério, cumpra o seu propósito e alcance nações, e alcance todos os homens, e conquiste cada um deles para o Senhor Jesus, porque as nossas armas são poderosas em Deus, quer defensivas, quer ofensivas, para levar toda a alma cativa aos pés de Cristo. Levando, pelo quê? Pela manifestação dos dons, pelo testemunho que damos, confiados na autoridade, em obediência à total autoridade, e capacitados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo começa pelo indivíduo. Tudo começa por uma pessoa. Tudo começa por um homem, por uma pessoa, uma personalidade. Sabe, quando diz que devemos ir a todas as nações, discipulando, fazendo discípulos de todas as nações, nós podemos entender, de um lado, oriundos das nações, gente de todo povo, raça, língua e nação, como diz Apocalipse, que estarão louvando e glorificando ao Senhor, adorando diante do trono do Todo-Poderoso, mas também significa a nação em si. Discipular uma nação inteira. E como nós podemos chegar ao ponto de discipular uma nação inteira? Sempre pela palavra, sempre pela pregação da palavra, na manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo. Tudo começa com o indivíduo, com o homem, com o antropos. Antropos é homem. É a pessoa, é o indivíduo. E quem dá o crescimento, o desenvolvimento ao indivíduo? Que ministério de todos os ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quem dá isto? Permita-me apenas, de uma maneira figurada, imaginar cada uma dessas chagas ou feridas de Jesus como o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E indo de baixo para cima, no corpo de Cristo, pelo básico, eu entendo que o antropos, o homem, o indivíduo, é edificado,
é desenvolvido por um ministério que é o ministério do mestre. Não querendo dizer que apenas o mestre, mas principalmente o mestre. Eu entendo que do anthropos eu passo para o oikos. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, anthropos, e toda a tua casa, oikos. Será salvo toda a tua casa. Oikos é casa em toda a sua totalidade. Não apenas um núcleo familiar, mas tudo que leva o meu nome, tudo que tem a ver com o meu nome, todos que têm a ver e tudo o que tenha a ver com o meu nome. Oikos, a casa, o clã, a casa, como os ingleses diriam, a casa de York, a casa de Windsor, a casa, todas as propriedades, todos os negócios, tudo que leva o nome é a casa. E começa pelo quê? Pela minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem ministra diretamente? A casa, que cuida de todos, que guia, que alimenta e que protege o pastor. Mas a união das casas e na própria casa se encontra aquela terceira realidade, que é a eclesia, a igreja. A igreja, uma igreja forte, é composta de famílias fortes, de casas fortes. E quem cuida do crescimento da igreja, que traz crescimento? Sei que o crescimento vem do Senhor, mas levantou o Senhor um ministério para ganhar almas, para agregar vidas constantemente à igreja, o ministério de evangelista. O evangelista interfere, afeta a igreja para que a igreja cresça. Isso com sinais, com prodígios, com maravilhas e com uma palavra que convence, vinda do quê? Da graça de Deus, pelo poder e operosidade do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas a igreja deve atingir, tanto pelo indivíduo, tanto pela casa, tanto pela igreja em si, deve atingir e afetar a polis. A polis é a cidade. E quando lemos a Bíblia, vemos que um ministério que afeta, que transforma, que edifica, que muda a história, o destino de uma cidade, é o ministério profético. Ele atua na igreja. Mas deixe-me tomar um texto do Velho Testamento, porque toda a palavra é inspirada, toda a palavra é inspirada. Eu lembro-me do profeta Eliseu e da cidade de Jericó, quando os moradores de Jericó disseram: a cidade é bem localizada, mas as águas são ruins. E o profeta, na ministração de profeta, transforma a história, a realidade, e purifica com sal as águas da cidade, e torna as águas boas, torna as águas doces. Este é um profeta. Precisamos de profetas que transformem a realidade das cidades, mas chegamos ao etnos. Etnos é povo, é raça e, acima de tudo, é nação. E quem afeta as nações, quem é enviado às nações a partir da igreja, é o ministério apostólico.
os enviados a fundar, a estruturar, a levar além das fronteiras a palavra, a mensagem, o evangelho, as boas novas. Como nós necessitamos desse verdadeiro espírito missionário, verdadeiro espírito. E como chegaremos a estas coisas? Jesus disse algo ao apóstolo Pedro, quando este era ainda um pescador. No dia em que Jesus entrou no seu barco, no dia da pesca maravilhosa, após a pesca maravilhosa, disse o Senhor Jesus a Pedro e depois aos demais também o disse: segue-me e eu te farei ser pescador de homens. Segue-me e eu te farei ser pescador de homens. Sabe, quando seguimos a Jesus, Jesus não nos faz simplesmente ter. Jesus nos faz ser. Hoje a igreja, infelizmente, um segmento da igreja, digamos assim, coloca ênfase muito no ter. Venha e você terá. Mas Jesus disse: segue-me e você será. Deu-lhes o poder, diz a palavra, não de terem, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nada contra você ter, nada contra você receber, mas eu quero dizer que a ênfase é você ser. Ele era pescador de peixes, ele passa a ser pescador de homens. E sem dúvida, no dia de Pentecostes, Pedro lançou a sua rede, não mais a rede feita por mãos humanas, mas a rede feita pela voz, a rede feita pela palavra, e foi uma mensagem tão poderosa que aquela rede enredou, tomou aquelas vidas e 3.000 almas foram ganhas para o Senhor Jesus. No dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei, houve o bezerro de ouro, e naquele dia cerca de 3.000 homens morreram. Mas no dia de Pentecostes, que era exatamente a mesma data, a mesma celebração, neste dia, 3.000 homens não morreram, morreram para o mundo, mas viveram para Deus, foram salvos pela pregação do pescador de homens. No dia em que Jesus estava ali, eles tinham desembarcado de seus barcos e cuidavam de suas redes, lavavam as redes, desembaraçavam as redes, limpavam as redes. Eles estavam cuidando, lavando, limpando, desembaraçando, consertando as suas redes. Era isso que eles faziam: limpar, desembaraçar e consertar. Eles estavam fazendo a manutenção. Mas nós que somos igreja, conhecemos a promessa das pescas maravilhosas. Eles não sabiam da pesca maravilhosa que haveria, porque senão teriam feito algo mais, que é o algo mais que nós devemos fazer. Eles teriam fortalecido as suas redes e até mesmo agrandado, aumentado as suas redes. Por quê? Porque logo viria um milagre extraordinário, maravilhoso. Logo viria, e as redes, nossas redes, devem ser não apenas mantidas, não é fazer apenas manutenção, é
entrar em fortalecimento e crescimento das nossas redes para poder conter a grande pesca de almas que o Senhor nos dará até os confins da terra. Até os confins da terra. As redes, naquele dia, Jesus disse a Pedro, joga as tuas redes, e Pedro disse, confiado em tua palavra, sempre confiado na palavra dele, eu lançarei as minhas redes, eu lançarei, disse Pedro, melhor dizendo, a minha rede. Quando Jesus se diz redes, é que uma só não aguenta. E Pedro começou a ver, Pedro começou a perceber que uma só rede não daria conta, fez sinal. Por quê? Porque ela se rompia. Nós não podemos perder o que Deus tem para nós. E vieram seus amigos e houve rede sobre rede. Agora a rede está 2 vezes mais forte. Agora ela traz os peixes e quase vai a pique. Meu irmão, a bênção que Deus tem para nós é tão grande que só há uma maneira de podermos tê-la toda e não sermos destruídos por ela. É compartilhando essa bênção com outros. Tal é a intensidade desta maravilha, deste grande mover de Deus. Precisamos aumentar e fortalecer as nossas redes, porque o milagre que vem é grande. A salvação é de multidões, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Por quê? Porque é um poder irresistível do Espírito Santo que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O vento, disse Jesus, sopra onde quer. O vento sopra onde quer. E assim, disse Jesus, é o nascido do Espírito. Então eu posso até mesmo associar essa ideia de vento ao Espírito Santo e ao mover do Espírito Santo. O que é algo maravilhoso, porque há ventos que são contrários. Como no dia em que Pedro andava sobre as águas, diz o vento era contrário. Mas o vento do Espírito Santo não é um vento contrário. O vento do Espírito Santo é um vento favorável. Diz que quando o Mar Vermelho se abriu, um vento favorável da parte do Senhor, um vento que é o seu favor, um vento que te impulsiona, um vento que te arremessa, um vento que te leva. O vento sopra para onde quer, o vento tem vontade própria, e sendo o Espírito Santo, é vontade soberana, é vontade onipotente. O que ele quer, ele faz. O vento do Espírito é mais poderoso do que qualquer tufão, do que qualquer furacão. É o vento do Espírito, ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir. Ele avança e ele vence e ele se sobrepõe sobre tudo e sobre todos. A palavra do Senhor nos fala e nos diz assim, que homens, algumas versões dizem homens santos, outras versões dizem homens, falando dos profetas, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Quando você é movido pelo Espírito, você fala da parte de Deus. Diz que no dia de Pentecostes estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, naquele cenáculo, estavam todos ali, em torno de 120 pessoas, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Então, foram todos o quê? Cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero salientar isso. Foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Falaram em outras línguas. Então, eu quero tirar a ênfase maior.
foram cheios do Espírito Santo e falaram. Quando você é cheio do Espírito Santo, você fala. Você fala e as pessoas ouvem. Você fala e as pessoas entendem. E elas ouvem o quê? As maravilhas de Deus. E elas se questionam, o que é isto? Que coisa é esta? E então se levanta Pedro, novamente cheio do Espírito Santo. E Pedro então fala. E o que então resulta nisso? Que faremos para sermos salvos? E 3.000 pessoas se entregam. Quando há um mover do vento, quando há um mover do Espírito, quando o mover do Espírito nos impulsiona, nós somos semelhantes a uns veleiros. E quando o vento é favorável a nós e os veleiros então enchem as suas velas e eles rasgam os mares, rasgam os oceanos e chegam em terras longínquas, atravessam oceanos e chegam em novas terras, chegam aos confins da terra. Por quê? Porque é o Espírito que nos leva, é o Espírito que nos impulsiona. Ele nos fará chegar até aos confins da terra. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o inimigo não ficará parado. Aliás, a Bíblia diz: o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, para que não creiam e sejam salvos. Então, se eles estão cegos pelo Deus desse século, pelo império das trevas, Deus nos tira do império das trevas e nos leva ao reino da sua gloriosa luz. Eles estão cegos porque eles estão em trevas, vendados, estão em trevas, vendados pelas próprias vendas das trevas. Mas se nós brilharmos, se nós buscarmos manifestar o que devemos manifestar, na manifestação, eu volto a dizer, da pessoa e do poder do Espírito Santo. Jesus mesmo disse a respeito dele mesmo a profecia, que Deus me ungiu para dar vista aos cegos. Eles estão cegos, mas o Senhor tem o poder de dar vista aos cegos. De dar vista aos cegos, de tirá-los das trevas, pelo mesmo poder, quando em Gênesis, na criação, disse Deus, haja luz, e houve luz, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo, trevas. Sabe, o grande poder das trevas está em ocultar. Ocultar para que os homens venham a cair no abismo. As trevas estão sobre o abismo para que o abismo não seja visto. Mas uma vez que há luz, tudo é revelado, inclusive o abismo é revelado. Uma vez que se brilha a luz, as trevas não têm mais poder. Os olhos são desvendados, a queda é demonstrada e as pessoas não se precipitarão na queda. Por quê? Porque o Senhor lhes dá visão de novo. E se um cego vê, sempre que vemos isso nas Sagradas Escrituras, eles glorificavam a Deus, eles adoravam a Deus, eles queriam ver tudo e todos. Deus é que faz os homens verem. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas e nós? O que faremos? Deus faz os homens verem. E nós damos aos homens algo para que eles vejam. Assim também brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez eu digo, Deus dá vista aos homens, mas nós devemos dar aos homens algo para que eles vejam as boas obras. Para quê? Para que eles glorifiquem ao nosso Pai, ao nosso Deus que está nos céus. Os homens começam ouvindo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Os homens começam ouvindo como cegos. Mas não se esqueça que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Cegos como cegos incrédulos. Mas eles terminam com os seus olhos curados, com os seus olhos abertos, sendo salvos. E poderiam até mesmo dizer a semelhança de Jó: antes eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando o cego pode ver, ele se alegra, ele se regozija, ele louva, ele salta, ele glorifica a Deus. Eu me lembro da história de Bartimeu, filho de Timeu, cego, em Jericó, ouvindo, porque era cego, mas não era surdo, ouvindo que Jesus passava. Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E as pessoas quiseram emudecer Bartimeu, dizendo: não incomodes o mestre. Mas ele, que era cego, não ficou mudo, antes gritou ainda mais alto e se fez surdo para aquela gente que queria calá-lo. E Jesus, que não era surdo, o escutou e disse, e ordenou aqueles mesmos que falavam: não incomode o mestre, dizendo: vão, chamem. É o que os homens disseram: tem bom ânimo, o mestre te chama. E Bartimeu, sem querer saber de nada, correu. Eu acho isso tão maravilhoso, porque ele era cego. Ele correu cegamente, correu uma corrida cega. E como sabia para onde correr? Ele correu para a única voz que dizia a ele: vem. E é essa voz que nos chama, essa voz que chamará todo cego. E Jesus diz: que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus então o curou. E a primeira visão de Bartimeu foi a visão da face de Jesus. Da face de Jesus. E diz que Bartimeu o seguia. Porque quando você vê o Senhor, quando você tem uma revelação do Senhor, você não tem outra coisa que fazer que senão segui-lo. E quando você segue a Jesus, Ele te faz ser quem você tem que ser. Eu volto a dizer, Ele não nos promete que Ele nos dará, Ele nos promete que Ele nos fará ser. Isso não quer dizer que Ele não nos possa dar, mas isso quer dizer que Ele nos fará ser. Em Isaías capítulo 6, o famoso texto da visão de Deus, pelo profeta Isaías. Ele que já era profeta, vê a Deus e ouve aquela palavra: a quem enviarei? Quem irá por mim? E o profeta, na convicção do seu pecado, do seu erro, sai de mim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele toma consciência do seu estado e do estado de todos e sabe que só por uma ação da graça de Deus é que ele poderá fazer isto. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim.
Aquele pregador americano que eu citei recentemente, John MacArthur, diz: a visão de Deus é o alicerce de todo evangelismo eficaz. Qual é a tua visão do Senhor? Qual é a tua visão do nosso Deus? Qual é a tua revelação? Quando temos revelação do Senhor, queremos levar essa revelação até os confins da terra. Vivemos um momento, meus amados irmãos, da grande colheita que acontecerá. E quando há uma grande colheita, o inimigo não fica parado. O inimigo deseja prejudicar. Há uma guerra que eu chamo a guerra da colheita, em que nós devemos estar prontos a lutar contra o inimigo que quer roubar a nossa colheita. Sabe, uma das maneiras de se prejudicar, de se destruir um adversário, um inimigo, é o quê? Destruindo as suas colheitas, destruindo a sua plantação. Por isso, nas plantações, nos tempos antigos, se levantava uma torre fortificada, uma torre forte, para defender a seara. Eu glorifico a Deus pelas torres fortes. Sabe, dentro das torres se guardava ferramentas, se guardava armas, e acima das torres ficavam os que vigiavam, ali vigiando para guardar o quê? A seara, para não permitir que o inimigo viesse de alguma maneira prejudicar, arruinar a plantação, destruindo, arruinando. Porque quando eu arruino uma plantação, eu arruino aquela nação. Quando eu destruo tudo isso, eu destruo aquela nação. Nós temos que ter torres fortes aonde defendamos. E Gideão se levantou com seus valentes. E com isso eu termino. Para fazer frente aos midianitas. A grande guerra da colheita, onde ele malhava o trigo no lagar, que não era o lugar de malhar o trigo, para deixar em segurança. Eles não levarão a minha colheita, eles não levarão todo o fruto do meu trabalho. Eu não permitirei. E Deus o encontra assim, e diz: homem forte e valente. E então o Senhor o leva àquela grande batalha. E o que me chama a atenção são os 3 instrumentos, as 3 armas, levadas por Gideão e pelos seus 300 para aquela luta. Levou Gideão o quê? Trombeta, o chofar, um vaso, e dentro do vaso uma tocha acesa, porém oculta na escuridão. E foi na escuridão, foi numa guerra no meio da escuridão contra o acampamento dos midianitas, em 3 grupos de 100, 101 homens, 300 e mais Gideão. E disse Gideão: o que eu fizer, fazei-o todos. E usaram aqueles 3 instrumentos. A trombeta para tocar,
para invocar o Senhor, e não só o Senhor. Porque quando a trombeta tocava, invocava todos a batalha. E nós vemos que os de Efraim ouviram a trombeta e acabaram chegando. Ora, meus amados irmãos, a trombeta invoca a Deus, a trombeta invoca o Senhor, o fogo brilha. É necessário que vençamos as trevas para termos a vitória na guerra da colheita. Porque se estão cegos, verão a luz. Mas a utilidade do vaso é interessante. Porque a utilidade do vaso era levar oculta a luz, até que ela tivesse que ser revelada. E aí o vaso necessitava ser quebrado. E então eu te digo, quebrantamento produz revelação da chama que está dentro do vaso. Quebrante o vaso, que o fogo que está dentro de você será revelado. E nós precisamos que o fogo seja revelado em nossos dias. Assim brilhe também a vossa luz. Não se acende uma lâmpada para colocá-la num lugar baixo, mas em cima. E assim ilumina a todos que estão na casa. E o Senhor Jesus disse também, não se edifica uma cidade no monte para ocultá-la. Não é possível ocultar uma cidade fortificada no monte. Nem é possível ocultar a luz no velador. Ali ela ilumina a todos. Novamente eu digo, a todos que estão na casa. Primeiro a casa, depois a cidade no lugar alto, no lugar fortificado, a torre forte, a muralha erguida, sendo vista por todos, visível a todos, pregando o Evangelho até aos confins da terra. Assim brilhe a vossa luz. Vamos nos quebrantar e a luz vai brilhar. E quando eu for fraco, quebrantado, aí eu serei forte, porque a graça de Deus opera, se aperfeiçoa, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha dependência. Vamos defender a nossa colheita. Vamos ganhar essa guerra. E vamos chegar até os confins da terra. Eu quero orar com você. Santo e querido Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Por todos estes que hoje nos ouvem. Pedindo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Capacita-nos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua glória e pela Tua majestade. Capacita-nos, Jesus Cristo, encha-nos com Teu Santo Espírito, que sopre sobre nós o vento e sejamos como aqueles homens, movidos pelo Espírito Santo, falando da parte de Deus. Nós não podemos só falar, não podemos falar apenas aonde estamos. Essas palavras têm que chegar até os confins da terra e o Senhor tem que então nos mover para lá. Impulsiona-nos. Sopra, Espírito. Enche as velas. Cuida, Senhor. Segura o leme, que é a nossa língua. E assim, com a língua dominada pelo Senhor, e os ventos enchendo as velas e nos impulsionando, chegaremos nós a terras distantes e longínquas,
a outros continentes e nações, até aos confins da terra. E salvaremos, Senhor, levando a mensagem da salvação, para que todo homem seja salvo. Senhor, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, e virá nos buscar. Nós te louvamos, abençoando todo o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui se despede pastor Aloísio de Moraes, desejando que Deus os abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém.